Graças, paz, abençoados. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o Deus eterno, soberano, o Criador de todas as coisas. Aquele que cria é o mesmo que sustenta todas as coisas para a glória do nome dele. Amém? Louvado seja Deus. Deixa eu colocar aqui meu horáriozinho do término, para eu não me atrapalhar aqui. Só um momento. Amém? Glória a Deus. Bendito seja Deus. Sou seu irmão Van, aqui do canal Metanoia da Graça, de Cabedelo da Paraíba, Nordeste brasileiro, para todo este Brasil gigante, todas as regiões do Brasil. Bom, eu quero dar continuação ou continuidade a esse estudo abençoado. Irmão, pense no estudo que liberta você, além do Evangelho da Graça. Eu repito, eu quero desde já deixar para todos os irmãos da graça que eu creio, sou pregador, e aqui no canal nós pregamos, eu e minha esposa, sobre o Evangelho da Graça de Cristo Jesus. Que a escatologia é consumada. Eu quero deixar bem claro sobre isso. A escatologia, ela é consumada, sim, todas as coisas. Só que dentro das Escrituras existe doutrinas teológicas. Dentro do campo da teologia existe doutrinas. Então, você está salvo em Cristo, se você entender ou não, tiver conhecimento, crescimento no conhecimento, não vai afetar em nada a tua salvação. Não vai dizer que você é mais santo e menos santo, apenas você vai aprender a se defender das seitas, das heresias, das doutrinas estranhas. E com isso você vai ter base. E também, quando você aprende, quando você cresce no conhecimento, nas doutrinas bíblicas, você vai ter um equilíbrio espiritual, um equilíbrio emocional. Você vai descansar. É o que nós estamos estudando sobre isto. Por exemplo, a predestinação, os decretos de Deus, a soberania de Deus. Isto, como eu disse no vídeo passado, a predestinação e a soberania de Deus é maravilhosa. É maravilhoso você estudar sobre isso. Pena que poucos irmãos da religião evangélica ou da graça, por não entenderem e por não querer aceitar, aí distorce, heresia, doutrina de demônios, está na carne, não é salvo, não tem o Espírito, e assim vai. Mas com o passar dos estudos, você do canal vai aprender e crescer e descansar, aprender a descansar, estudar, se alimentar sobre a doutrina da predestinação e da soberania de Deus, é descansar. Saber que o seu Deus, o seu Senhor, o seu dono espiritual, seu Pai espiritual, é dono de tudo e pode todas as coisas. Amém? Vamos lá? Então, vamos aqui. Predestinação. Eu quero começar com dois versículos. Quero que você olhe para cá, para essa tela aqui, me acompanha aí
na tua casa com uma Bíblia, na tua tradução, qualquer tradução. Se você é católico, na versão Ave Maria, tem Provérbios 16, 1. Se você é testemunha de Jeová, na tradução do Novo Mundo, lá está 16, 1 de Provérbio. Se você é da graça, de qualquer versão. Se você é evangélico, de qualquer versão. Se você é ateu, também. Se você tem uma Bíblia, qualquer tradução, nessa Bíblia que você está. Se tiver Provérbio 16, 1, acompanhe aí, por favor. Vamos lá. Vamos ver Provérbio 16, versículo 1. Presta bem atenção o que é que nós vamos ver daqui para frente. Certo? Então, eu digo a você, mais uma vez, aos meninos que estão tomando leitinho, você que está chegando na graça, né? Você que está chegando agora, tomando os primeiros passos, acompanha, veja o vídeo anterior, o vídeo de ontem, esse de hoje, examina na tua Bíblia, não tem nada de heresia, de doutrina estranha, não, é Bíblia, isso chama-se estudo teológico. É o que nós estamos estudando. Não vai afetar e nem tirar a tua salvação. Pelo contrário, vai te ajudar a descansar na soberania do Deus eterno e santo. Amém? Vamos lá, Provérbio 16, 1. Podemos muito bem fazer planos. Presta bem atenção. Podemos muito bem fazer planos para o futuro, mas o resultado final é o Senhor que produz ou decreta. Então o homem faz plano. O homem foi dado o direito ao homem, a mim, a você, a qualquer ser humano, isto aqui, antes da cruz, depois da cruz, porque os da graça, né, poucos irmãos da graça, eles alertam logo assim: não, irmão Van, o que o senhor prega é uma heresia porque é antes da graça. Deixa eu lhe perguntar, você faz planos? Você projeta? Você escreve alguma coisa, você, sua esposa, seus filhos, suas filhas, sua família, né, no seu trabalho, na escola, em qualquer área sua, você faz plano? E isto você não podia fazer, porque isto aqui está bem antes da cruz. Mas todo ser humano normal faz planos para o futuro, mas o resultado final é o Senhor que decreta, que produz. Amém? Tranquilidade. Ao irmão aí, eu esqueci o abençoado, né? Ele diz: tranquilidade, irmão Van, tranquilidade. Agora, aqui o versículo 1. Vamos para o versículo 33, ok? O homem faz plano, mas a resposta certa, quem decreta, é Deus, é o soberano. Versículo 33. Quem me ouvir e obedecer, viverá em paz e segurança. Provérbio 16, perdão, olha só, 16, 1, podemos muito bem fazer plano. Agora o 33, presta atenção. Podemos pensar que decidimos as dúvidas lançando sorte, mas é o Senhor que controla o resultado final. No final, quem vai dar a resposta, quem vai trazer a resposta, quem vai decretar, quem vai dizer, quem vai determinar o final, é este aqui, ó, o Senhor, Yahvé. Podemos pensar que decidimos as dúvidas lançando sorte, lança sorte, né? Vamos planejar uma viagem, planejar um trabalho, planejar um passeio, planejar uma compra, planejar em comprar um carro, mas é o Senhor Yahvé, o soberano, que controla o resultado. O resultado final vai depender deste aqui. Amém? Bom, é a Escritura que diz, beleza? Então, vamos falar agora um pouco sobre a
predestinação. Predestinação. Que para mim, o seu irmão Van, é a doutrina mais encantadora que já descobri nas Escrituras depois da graça, da doutrina da graça de Cristo Jesus. Então, como eu falei no vídeo passado, você que tem dúvidas sobre a soberania de Deus e nunca ouviu falar, né, me chama até de herege, porque você nunca ouviu falar dos decretos de Deus. A Bíblia fala de decretos, você nunca ouviu falar. Então, se você possui dúvidas, não se preocupe. Você tem dúvida? Irmão, eu nunca ouvi falar, já ouvi falar de predestinação, mas nunca estudei, nunca me aprofundei. Já ouvi falar sobre os decretos de Deus, já ouvi falar sobre a soberania de Deus, mas eu nunca me aprofundei sobre este assunto. Então nós vamos crescer, porque isto é uma ordem de Deus, que você cresça no conhecimento e na graça, nos dois, conhecimento e graça de Cristo Jesus. Então, eu também eu tive muita dúvida sobre diversos assuntos teológicos e escatológicos. Deixa eu só salientar aqui uma coisa, abrir um lequezinho aqui. Você, meus irmãos em Cristo da graça, cuidado para a gente não errar e não querer crescer. Tá bom, irmão Van, eu estou salvo, agora eu vou fazer isso. Ó. Aí você vai ficar um crente, um cristão atrofiado. Não, mas a escatologia é consumada. Sim, meu amado, mas você ainda tem esta mente aqui, ó. Você ainda tem este corpo físico, você ainda está nesta natureza carnal, humana. Está entendendo, meu amado? Então, há uma necessidade urgente dos filhos de Deus crescerem no conhecimento. Então, eu tive muitas dúvidas sobre diversos assuntos. Um foi esse. Agora, isso há quase 30 anos atrás. Então, começando examinando as Escrituras, Deus dará graça para que você, assim como Ele fez comigo, Ele vai fazer com você, vai fazer também em você, entender esse atributo de Deus, um atributo soberano. Beleza? Tranquilidade. Agora, veja o que diz Romanos capítulo 11. Olha só como Deus é soberano em tudo. Romanos capítulo 11, versículo de número 33 ao 36. Romanos 11, do 33 ao 36 diz: que Deus maravilhoso nós temos, como é profunda a riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Como é profunda a riqueza da sabedoria e do conhecimento. Ele nos deu este direito de buscar, de desfrutar, né? De conhecer, né? A sabedoria e o conhecimento de Deus. Como é impossível a nós compreendermos suas decisões e seus caminhos. É isso que empata muitos cristãos, muitos crentes, muitos filhos e filhas de Deus de querer crescer, de buscar o conhecimento. Por quê? Porque a compreensão das decisões e seus caminhos, decisões, planos, caminhos, são decretos de Deus. Os planos de Deus foram decretados por toda a história, por todas as gerações, até os dias de hoje, até enquanto nascer um pé de gente, Deus tem decisões, decretos e caminhos. Aí o 34, olha o 34. Quem dentre nós conheceu a mente do Senhor? Quem é que sabe o suficiente para ser seu conselheiro? Quem é que sabe, né? Para dizer, não, irmão, não precisa crescer mais. Não, já estou salvo, já estou no novo céu e na nova terra, meu corpo já está glorificado, meu espírito, eu já estou num corpo espiritual. Tá não, meu amado. Aperta aí, ó, vê se dói, aperta.
Vê se daqui para 60 anos, se teus dentes não vão cair, se tua visão não vai encurtar, tua audição não vai piorar um pouquinho, os teus cabelos, perceba. Você que já passou dos 50, se teus cabelos estão ficando brancos, isto é sinal que você está nesse corpo. Acorda. Quem dentre nós conheceu a mente do Senhor? Quem é que sabe o suficiente para ser seu conselheiro? 35. Olha o 35. E quem já deu alguma coisa a Deus para que ele pudesse compensá-lo? Isso é soberania, meu irmão. Isso é todo poderoso. Esse aqui tem poder. Este aqui, ó, Elohim, este eterno, este Senhor, que não pode chamar Deus, né? Este Deus todo poderoso aqui. Este sim tem poder sobre o bem e sobre o mal. Que foi ele que criou, ele sabe. E o 36, todas as coisas vêm única e exclusivamente dele. Presta atenção. Presta atenção, olha o que é que o texto está dizendo. Estamos lendo Romanos depois da cruz. Todas as coisas vêm única e exclusivamente dele. Dele quem? De Deus. Por ele e para ele, a ele seja a glória para todos sempre. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, dado este recado de início, nessa introdução sobre a soberania, os planos, os decretos, a predestinação, né? Um Deus rico, santo, poderoso, um Deus de paz, de amor, um Deus que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Este é o Deus que nós servimos, é o Deus de todas as religiões, é o Deus de todas as pessoas. Por que eu digo que ele é Deus? Porque não há outro Deus além dele. Ele criou todas as coisas, pelo poder da sua palavra vieram a existir céu, terra e todas as outras coisas pelo poder dele. Então todas as coisas vêm única e exclusivamente dele, de Deus. Por ele, para ele, seja glória para todos sempre. Amém. Agora, uma coisa aqui, irmãos. Alguns irmãos, tanto faz, de qualquer religião, eu vou falar da religião que eu vim, da religião evangélica, e alguns irmãos que eu tenho percebido da religião da graça, né? Os irmãos da graça, alguns ainda não estão preparados para receber este alimento sólido. Você sabia? Por não estarem preparados, Paulo bateu muito com esses tipos de irmãos, que são meninos, são crianças, tomando leitinho, não amadureceram, não cresceram, não desenvolveram, não avançaram no conhecimento. E a Bíblia, Paulo fala sobre isto. Então, esses irmãos deram até trabalho ao apóstolo Paulo por não aceitarem, né, as revelações de Paulo. Diziam muitos que Paulo tinha demônio, que Paulo era um herege, que Paulo estava doido, que Paulo era um débil mental, que Paulo não era apóstolo. Assim, muitas vezes me dizem também comigo: você não é crente, você não é cristão, você não é... na religião evangélica, eles dizem assim agora: você não é evangélico. Graças a Deus, né, que eu não sou evangélico, sou cristão, sou um servo de Cristo. Então, mas na graça, os irmãos da graça apontam para nós e dizem assim: você não é da graça, você não prega o evangelho da graça, você não foi escolhido, né? Você não tem o Espírito, você é um herege. Por quê? Por não entenderem as revelações de Paulo. Paulo também foi taxado como um herege e como um doido. Presta atenção o que Paulo disse aqui, ó. Então, 1 Coríntios capítulo 3, olha só. Olha o que a preocupação de Paulo com alguns irmãos. Então, esta doutrina, né, sobre a soberania, os decretos de Deus e a predestinação, irmão, ela é fantástica, ela é gloriosa.
porque a predestinação também fala lá na frente, na vinda de Jesus, na salvação, na ressurreição. Tudo isso já estava predestinado antes da fundação do mundo e decretados por Deus, que tudo aquilo iria ocorrer segundo a vontade santa e perfeita do Deus de toda glória. Está entendendo, meu irmão? Então, veja a preocupação de Paulo com alguns irmãos, 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 1 e 2. Olha a preocupação de um homem de Deus com os seus irmãos meninos na fé. Olha a expressão que Paulo chamou alguns irmãos que não quiseram entender. E por não entender, dizia Paulo, tu é um herege. Olha só, queridos irmãos, estou lhes falando como se vocês ainda fossem apenas criancinhas, que não estão seguindo ao Senhor como deveriam, mas os seus próprios desejos, tá vendo? Não posso falar-lhes como falaria a homens fortes, cheios do Espírito. Olha o 2. Olha o 2. Eu os tenho nutrido com leite e não alimento sólido. O que eu estou falando para você, através desses estudos, é alimento sólido. E por ser um alimento sólido, muitos meninos, crianças se manifestam e por não entender, por nunca ter visto esta doutrina da soberania, dos decretos de Deus e da predestinação, não aceitam e chamaram Paulo de doido, de débil, de herege e outras, falso apóstolo. Beleza? Tranquilidade? Então hoje não foge, é o mesmo. Estamos nós que pregamos, né, uma doutrina bíblica, mas que não chegou ao teu alcance ainda, e nós somos também taxados desta mesma forma. Mas olha o que Paulo diz para esses que não aceitavam, que não compreenderam, que não tinham compreendido ainda, né, a escatologia, a teologia, a mensagem do apóstolo Paulo. Eu os tenho nutrido com leite e não com alimento sólido. Paulo não podia falar. Paulo, quando tentou falar sobre predestinação, eles combateram Paulo, um herege, um doido, tem demônio, né? É servo de Satanás, não é da graça, está entendendo? Paulo queria falar sobre vida após a morte, né? Sobre a passagem, né, deste tabernáculo, 2 Coríntios capítulo 5, quando Paulo diz, quando saímos desta tapera, deste tabernáculo. Então eles diziam que Paulo era um herege, pois vocês não podiam digerir nada mais forte, e mesmo agora, vocês ainda, deixa eu baixar mais a tampa aqui, isso, vocês ainda precisam ser alimentados com leite. Então muitos crentes, meu irmão, vou usar o termo crente, né? Porque se a gente usar crente, Deus não tem o Espírito Santo, não é da graça, é um herege. Muitos crentes são meninos que ainda estão tomando leitinho, papinha rala. Por quê? O que era um alimento sólido que Paulo queria? Predestinação, soberania de Deus, salvação não se perde. Era esse alimento que Paulo queria de início levar para a igreja de Coríntios. Mas eles recusaram esse alimento sólido, porque eles estavam em quê? Eles estavam tomando leitinho, batismo nas águas, santa ceia, ceia, né? Pãozinho com suco, tomaram banho no rio, ósculo santo, isso é alimento, é leitinho. E Paulo dizendo, rapaz, tem coisa mais profunda para querer passar para vocês. Mas eles não aceitavam. E ficavam naquele alimentozinho ralo, né, o leitinho daquele, só era mais água do que o pó do leite, entendeu? Então, era tudo isso aqui, dízimo,
E essas coisinhas, né? Jejum, alimentozinho fraco. E Paulo disse, rapaz, o espírito de vocês já são perfeitos. Não, Paulo, não, você é um herege, você é um doido, você não tem o evangelho da graça pura, não. Então, olha a lição que Paulo ensinamento, mas Paulo ensinava isso aqui com carinho, com amor, porque quem sabe um dia isto aqui surtiu efeito na cabeça de alguns de Corinto, da igreja deles lá, né? E Paulo doutrinou desta forma. Tem muita gente, mas no meio a maior parte é menino, criança que toma leitinho, tá entendendo? Que não quer sair lá, não, tudo está lá, tudo foi na cruz, não nada depois da cruz, depois de 70. Você está tomando leite, meu irmão. Temos que crescer no conhecimento. Meu irmão, sim, aí Paulo parte lá para Hebreus, olha só. Aí Paulo vem aqui em Hebreus, em Corinto Paulo diz isso aqui. Mas os irmãos de Hebreus, né, eles também eram meninos, não cresceram. Paulo foi lá, semeou, né, sobre predestinação, sobre salvação eterna, sobre o Espírito eterno, sobre o Rei eterno, o reino eterno. Epa, Paulo, você não é da graça, você é um herege. Olha a resposta de Paulo para essas crianças que tomam leite, né, como nos dias de hoje, está cheio. Olha só o que é que Paulo diz, a carta aos Hebreus, capítulo 5, capítulo de número 5, e o versículo de número 12, versículo 12. Olha só, vocês agora já são servos de Cristo há muito tempo e já deviam estar ensinando aos outros. Mas, em vez disso, vocês estão regredindo a tal ponto que precisam de alguém que lhes ensine tudo de novo, até mesmo as primeiras noções da palavra de Deus. Vocês são como criancinhas que só podem beber leite sem idade suficiente para alimento sólido. Veja que Paulo repete isso aqui no finalzinho aqui, ó. Alimento sólido. Alimento sólido. Então, aonde Paulo chegava, Paulo queria que eles também obtivessem o mesmo conhecimento das revelações que Paulo teve. E Paulo, quando queria aplicar um estudo mais forte, uma predestinação, tem demônio. Não é da graça. Não é uma heresia, irmão. Já estamos novo céu e novo terra, né? Não, irmão, não foi até 70. Não, o conhecimento, meu irmão, ele é eterno. Nos dias de hoje, você conhecer o Deus Todo-Poderoso, o Deus Soberano, o Deus que detém todo o conhecimento do bem e do mal, o Deus que sabe fazer, o Deus que opera onde Ele quer, como Ele quer, em quem Ele quer. Você não conhecer isto, você não querer conhecer os decretos de Deus, os planos de Deus que foram feitos desde a eternidade, você vai ver tudo isto aqui. Eu garanto a você que você vai ficar encantado ou encantada com a soberania do Deus eterno. Então Paulo diz isso aqui, ó. Vocês estão bebendo leite sem idade suficiente, vocês não têm idade suficiente para alimento sólido. E em todo segmento religioso tem menino, tem criança, seja no catolicismo romano, no espiritismo, testemunho de Jeová, adventismo do sétimo dia, na religião evangélica e também dentro dos nossos irmãos da graça tem menino. Vamos lá, criança. E aqui versículo 13, olha o versículo 13, o que é que ele diz? E quando uma pessoa ainda se alimenta de leite, os primeiros passozinhos, isso demonstra que ela ainda não foi muito longe na vida cristã e não sabe muito sobre a diferença entre o certo e o errado. Não, eu só conheço a graça. Não, eu só conheço
a religião, das doutrinas da religião evangélica. Não, irmão. Nós temos que conhecer as doutrinas bíblicas. O que serve para a gente? Você quer me dizer que a doutrina sobre a soberania de Deus, ela não é eterna? Você vai se surpreender. Você quer me dizer que a doutrina da predestinação não é eterna? Você vai se surpreender. Os decretos de Deus, os planos de Deus não vigoram nos dias de hoje? Calma, devagar. Então está aqui, ó. E quando uma pessoa ainda se alimenta de leitinho, isso demonstra que ela ainda não foi muito longe na vida cristã, no conhecimento. E não sabe muito sobre a diferença entre o certo e o errado. Aí o 14 ele diz: vocês nunca poderão comer alimento espiritual sólido. É isso que eu vou passar para você. É este alimento sólido. Na minha humildade, na graça que Cristo me deu, no meu pouco conhecimento, mas eu vou passar para você. Eu vou tentar passar para você aquilo que eu estudo, que eu pesquiso, naquilo que está na Escritura ou nas Escrituras, que é a doutrina que nós estamos estudando dentro da teologia, a doutrina da predestinação, os decretos de Deus, os planos de Deus desde a fundação do mundo. E isto, meu irmão, é maravilhoso. A soberania de Deus não parou em 70. Calma. Vocês nunca poderão comer alimento espiritual sólido, nem compreender as coisas mais profundas da palavra de Deus. Eita! Há coisas profundas, irmão, na palavra de Deus. E uma delas chama-se soberania. Os decretos de Deus. As coisas mais profundas da palavra de Deus. Enquanto não se tornarem adultos no conhecimento. E não aprenderem a distinguir o certo do errado por meio de constantes exercícios. Que exercício físico? Pega maromba, pega peso. Não. Exercitar a mente no conhecimento. Está entendendo, meu irmão? Você está conseguindo entender? Vamos para frente. Deixa eu ver aqui o horário. Vamos lá. Então, soberania de Deus. Então precisamos crescer sim, irmão, em Cristo Jesus. Precisamos crescer. Eu preciso crescer no conhecimento. Você precisa crescer no conhecimento. E isto é bíblico. E isto está na Bíblia. Não parou na cruz. Não parou em 70. O conhecimento é eterno para quem quer, para quem gosta, para quem deseja. Exemplo, Efésios capítulo 4, versículo 3. Efésios depois da cruz. Efésios capítulo 4, versículo de número 13. Olha o que é que diz. Até que finalmente todos tenhamos a mesma fé quanto à nossa salvação e quanto ao conhecimento de nosso Salvador, o Filho de Deus. E todos nós tornemos maduros no Senhor. Sim, para que cresçamos ao ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. Conhecimento. Se não for no conhecimento, meu irmão, a gente vai ficar só no leitinho, nos primeiros passos da graça. Nos primeiros passos ali no leitinho, de dizer, não, irmão, agora não precisa mais dar dízimo, não precisa mais ser batizado nas águas. Não, conhecimento, meu irmão, é para quem gosta, é para quem deseja crescer no conhecimento de Cristo Jesus aqui, ó. Sim, que cresçamos, que eu cresça, que você cresça ao ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. E como é que cresce? Examinando as Escrituras. Beleza? Tranquilidade? Vamos deixar de ser crítico, né? De criticar o irmão porque o irmão está crescendo, o outro está crescendo. Não, irmão, não. Isso é ciúmes de cristão, isso é normal, né? Mas que Deus possa estar te trazendo
né, a graça, iluminando o teu entendimento para que você também possa crescer no conhecimento. Tem mais um. Olha aqui, ó. Olha o que diz 2 Pedro. Vê se não é para crescer. 2 Pedro, aqui, ó. 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 18. Presta atenção. Mas cresçamos em força espiritual e conheçam melhor o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória tanto agora como eternamente. A Cristo tanto agora, Paulo estava dizendo, certo? Antes de 70 e também eternamente. Nos dias de hoje devemos dar glória a Cristo e crescer no conhecimento. Conheçam melhor o nosso Senhor. Como é que eu posso conhecer melhor? Como? Buscando nas Escrituras, na palavra, o conhecimento. Em outra tradução, diz assim: cresçamos na graça e no conhecimento em Cristo Jesus. Amém? Glória a Cristo Jesus. Então, meu amado irmão, soberania de Deus e predestinação. Você vai ver agora alguns pontos, né, que eu vou mostrar para você, eu quero que você aqui se ligue aqui agora. Olha só o que eu vou mostrar. O que é soberania de Deus? O que é predestinação? Exemplo. Nos dias de Jesus de Nazaré, sem a revelação, quando o evangelho do reino era pregado, Mateus 11, 22. Presta atenção aqui. Sem a revelação, Mateus capítulo 11, versículo de número 22. Diz assim: mas eu afirmo a vocês, Mateus 11, 22. Deixa eu ver aqui, capítulo 11, Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Olha, irmão, Jesus está dizendo que é para o pecador. Na época de Jesus, isso aqui, vinha ele. Entendesse? Então, vem a mim. Jesus está chamando, a pessoa vai se quiser. Então, antes da graça, isso chama-se predestinação. Você vai saber o que é isso. Devagarzinho a gente chega lá. Então, antes da revelação, ou sem a revelação, o pecador, né, é ensinado que o pecador, isso eu estou falando aos irmãos da graça, que Jesus, no tempo de Jesus de Nazaré, quando Jesus ia publicamente e anunciava, né, isto no evangelho do reino, que foi pregado até 70, depois é só graça. Então, Jesus dizia assim, ó, venha a mim, isso sem a revelação para o pecador, vocês todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Agora, com a revelação agora. Mas quando alguns aceitavam e ia a Jesus aqui, quando o pecador ele ia a Jesus, aceitava este convite, né? Eles ficavam sabendo que aceitaram o convite porque já eram ovelha ou filhos de Deus. Você sabia disso? Isso chama-se os decretos de Deus para os seus filhos, planos de Deus, de que aquela pessoa ia ouvir, mas ele vinha para Cristo porque ele já era eleito, um predestinado, um escolhido, ou seja, só vinha a Cristo quem realmente fosse eleito, escolhido de Deus. Os filhos de Deus iriam ouvir a mensagem do Evangelho. Você quer ver isso? Olha só, João capítulo 10, aí vem a revelação. João capítulo de número 10, antes da graça ele ia, pensava que, né, ouviu e foi por vontade própria. Agora olhe depois da revelação que acontece, quando ele chega e recebe a revelação da graça de Cristo Jesus. João capítulo 10, versículo de número
26. Olha a revelação. Mas vocês não creem em mim, porque não são minhas ovelhas. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Todos vão a Cristo? Não. Todos iam a Cristo? Não. Por quê? Porque não são as minhas ovelhas. Isto é plano eterno de Deus. Isto chama-se, sabe o que chama isso aqui? Predestinação. Dentro da revelação. Mas vocês, não creem em mim, porque não são as minhas ovelhas. Olha o 27. As minhas ovelhas, vinde a mim. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz. E eu as conheço. E elas me seguem. Vinde a mim, só quem foi? As ovelhas, ou os filhos de Deus. Elas me seguem. E o 28, olha o 28. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Isto é revelação. Sem a revelação, meu irmão, eu aceitei a Jesus. Está entendendo como é que se funciona na religião? Mas na graça, na revelação, não. Eu fui a Jesus, por quê? Porque ele me escolheu. Está aqui, 26, olha. Vocês dizem, João 10, 26, olha só. Mas vocês não creem em mim, porque não são as minhas ovelhas. Não vão crer, meu irmão. O 27 diz assim, as minhas ovelhas, essas sim, vão ouvir. Isto é predestinação. Os eleitos, os predestinados, os escolhidos, vão ouvir, reconhecem a minha voz. Os filhos reconhecem a voz do seu pai. E eu as conheço e elas me seguem. Entendeu aí, meu irmão, como funciona? Então, isto antes, sem a revelação, não. Você escolhe a Cristo. Com a revelação, foi Cristo que te escolheu. Então, do lado de fora, sem a revelação, está escrito isto aqui, você está do lado de fora da salvação, não foi chamado para a salvação, mas está escrito isso aqui para você, Apocalipse 2,17. Do lado de fora você escuta isso, O Espírito e a noiva dizem, venha. Quem é que cada um que os ouve diga, venha. Que aquele que tem sede, venha. Todo aquele que quiser, que venha beber de graça da água da vida. E lá de fora você escuta isso. Mas quando você recebe a revelação, aí você entende isto aqui, Efésios 1,14. Quando você entra pela porta e está diante da graça de Cristo e recebe a revelação, aí você recebe isso aqui, Efésios capítulo 1, versículo de número 4. Olha só. Muito antes de criar o mundo, Deus, depois da revelação, nos escolheu para pertencermos a Ele. Venha a mim antes da revelação. Depois que você vai, você recebe a revelação que você não foi a Ele porque você quis, mas você já tinha sido um eleito, predestinado, um escolhido. Antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos a Ele. Naquela época, Ele decidiu fazer-nos santos. Ele decidiu fazer-nos santos. Quando? Antes da fundação do mundo. Aos seus olhos, sem uma única falta. A nós que nos encontramos diante dele, coberto com o seu amor. Então, antes de criar o mundo, Deus nos escolheu. Nos escolheu para quê? Para pertencermos a Ele. Vinde a mim. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. Quem tem sede, beba sem revelação. Com a revelação da graça, Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Isso chama-se Deus soberano. Decretos de Deus dentro da sua predestinação. Só vai a Cristo os escolhidos antes da fundação do mundo. Amém? Deus te abençoe grandemente. Dá o like. Tem mais. Próximo. Você não pode perder mais.
Daqui para frente, soberania de Deus, predestinação e os planos ou decretos de Deus. Deus governa, controla e sustenta todas as coisas criadas por Ele, sejam visíveis e invisíveis, através dos seus eternos decretos. Quer saber os decretos de Deus? Próximo estudo, não perca. Se inscreva no canal e comenta aí para a glória de Deus. Paz de Cristo.